Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma dúvida que é muito comum, né, dos profissionais nos procurar para conversar sobre essa dúvida, que é: Marta, os materiais estruturados, eles realmente funcionam, realmente é um recurso bom, né? Parece algo assim tão simples, né? A gente, mas poxa, dúvida sobre isso, mas é uma preocupação pertinente, porque a gente busca, né, dentro do nosso caminhar profissional, a excelência, é o que a gente quer, né? A gente quer ser um bom profissional, a gente quer ter resultado com nossos alunos, a gente quer ter bons resultados com a família dos nossos alunos. Então, é sim um questionamento muito pertinente e muito interessante também, que a partir do momento que a gente se preocupa com isso, se preocupa com a qualidade, né, do nosso desempenho e do nosso empenho para o atendimento, né, da pessoa com deficiência, dos nossos alunos, a gente também cresce como profissional. Então, a live de hoje vai ser materiais estruturados. Eles funcionam, como que é, né? Então, eu sou Marta Bistene, sou psicopedagoga, sou especialista em educação especial. Então, a aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como é esse material estruturado, né? Como que ele funciona, né? Como que a gente vai ter a funcionalidade, então, do material estruturado. É muito comum alguns profissionais nos abordar e falar: Marta, comigo o material estruturado não funciona. Eu aplico material, a criança não se envolve. Hoje mesmo eu atendi uma professora, né, de AEE, e ela falando que o aluno dela não dá, assim, não se envolve na tarefa, por mais que seja bacana a tarefa, por mais que o material seja bem escolhido, bem selecionado, né? Inclusive, ela estava com um dos meus materiais e falou: Marta, olha como ele reage, né, aos materiais. Então, essa profissional me procurou, né, pedindo auxílio, me mostrando como que esse aluno ele não interagia com esse material. Então, é importante que a gente entenda que os materiais estruturados, eles funcionam sim. Marta, mas comigo não funciona. Então, a gente tem que lembrar daquelas 3 dimensões que nós falamos na live de ontem. Quem estava aqui na live de ontem, que eu vou dar uma repetidinha, né? Que é o nosso repertório, o repertório da criança e a escolha do material. O meu repertório, o repertório do aluno e também o tipo de material que a gente vai utilizar. O que acontece é que algumas crianças, a maioria das nossas crianças hoje, elas estão acopladas, né, vamos dizer assim, as tecnologias de ponta aí, o celular, os tablets da vida. Hoje nem mais tablets, né? Hoje em dia se concretizou aí o telefone, o smartphone, né? O iPhone. Então as crianças, elas estão muito conectadas e isso traz pra gente uma dificuldade muito grande também de recursos, né? Não utilizo tecnologia dentro do consultório. Por quê? Porque a criança já chega tão acoplada com aquele celular que, para que a gente fosse avaliar essa criança, a gente teria que ter um outro tipo de avaliação. E muitas vezes
algumas crianças têm dificuldade de aprendizado pelo uso excessivo da tecnologia. Então, é interessante que a gente entenda que o material estruturado, ele é um recurso de grande importância, né? Mas que a gente precisa entender que tem variáveis que vão trazer mais sucesso e menos sucesso. Então, como está a habilidade dessa criança em meio fora desse celular, né? Como é que está o envolvimento dessa criança com a outra pessoa, né? A gente fala muito de interação social quando a gente fala em autismo, mas hoje tem algumas crianças com dificuldade de aprendizado que têm também dificuldades sociais, né? De socialização, de tanto se isolar e utilizar em excesso o computador. Então, é importante que a gente avalie isso tudo. Então, quando eu vejo que um material estruturado, ele não está funcionando, vamos dizer assim, né? Vamos reavaliar essa criança, vamos reavaliar a nossa prática com essa criança, vamos ver quais são as estratégias que a gente pode trazer para envolver essa criança. Por quê? Porque isso tudo, ele faz parte de um atendimento de qualidade. A avaliação de uma criança, a avaliação de um processo, ele não é simples, não é único, né? Por quê? Porque são várias variáveis. Às vezes a gente está atendendo uma criança, a criança está muito bem, está envolvida, ela gosta do nosso atendimento, ela tem uma afetividade dentro do processo terapêutico conosco. De repente o vô morre, a avó morre, o cachorrinho morre, e aí você vai ter que reorganizar tudo isso de novo. Então, é importante que a gente entenda que as variáveis que nós podemos manipular, né, que é a qualidade do material, que é o nosso repertório, que é uma boa avaliação dessa criança, ela está sob o nosso controle. Mas algumas não, a ambiental, a cultural, a familiar, né? Então, é importante que a gente compreenda isso. Então, a gente pensar que o meu trabalho não está sendo produtivo por causa sou eu, o erro sou eu, não, pode ser, né? Pode ser também. É importante que a gente faça essa autoavaliação, mas é importante que a gente compreenda que há variáveis no atendimento, há um processo de avaliação e reavaliação em todo o processo. Isso é importantíssimo. O nosso trabalho, ele é flexível, né? E é importante também que a gente saiba, que é o nosso próximo slide, que o material estruturado, ele não é uma receita de bolo. As nossas intervenções não são uma receita de bolo, né? Nem os protocolos de avaliação é receita de bolo, né? Então, a gente tem essa forma, né, de colocar a educação. Olha, na educação não tem uma receita de bolo, e não tem mesmo, né? Quando a gente fala em receita de bolo, e até receita de bolo pode dar errado, né, gente? Por que pode dar errado? Porque há algumas variáveis que nós não temos controle, como, por exemplo, estamos fazendo um bolo, botamos os ingredientes todos certinhos, na medida certa, lá na balancinha, né? Para quem tem esse hábito aí de fazer receita, e gosta de uma balança, gosta de uma colherzinha específica, uma xícara, um medidor, faz tudo certinho. Você unta a forma, você coloca no forno, acaba o gás. Então, você não teve controle sobre essa variável, né? Foi algo que te passou, né? Você não verificou qual era o nível do gás aí. O gás acaba, o bolo não dá certo, a receita foi certa,
mais uma variável aí fez com que algo desse errado, né? A qualidade da farinha, ou a qualidade do ovo, ou a qualidade do fermento, né? Então, tudo isso são variáveis. Então, assim também é na educação, assim também é nas nossas intervenções dentro dos consultórios. Então, a intervenção com materiais estruturados não é uma receita de bolo. A pessoa acha porque é lúdico, porque é interativo, porque é colorido, vai dar certo. E pode não dar. Lembrando também que material estruturado não é material adaptado, né? O material adaptado é quando você adequa o material estruturado a uma necessidade única da criança. Então, é importante que a gente tenha o acervo de materiais estruturados, que a gente tenha uma organização, uma catalogação dos materiais, mas lembrando, o material estruturado não é material adaptado, né? Ele é adaptável, mas não é adaptado. Então, é importante que a gente tenha isso, né? Os dois tipos de materiais estão englobados aí nas tecnologias assistivas, mas são diferentes, né? Eles têm um aporte diferente, tá bom? Então, lembrando que os materiais estruturados são importantíssimos no nosso processo. Hoje, eles são validados cientificamente aí como recurso importante para os alunos, principalmente os alunos com dificuldade de aprendizado e com deficiência, mas eles não são receita de bolo, porque até a receita de bolo pode ter variáveis que pode transformar o bolo muito bonito, muito gostoso, lá da foto do livro de receita, num bolo solado, tá bom? Então a gente tem que dominar o máximo de variáveis possíveis e também reconhecer que outras não estão ao nosso alcance. Nós podemos intervir com novos planejamentos, com uma nova visão, né? Com um novo arranjo de trabalho, mas que são possíveis acontecer e invadir o nosso ambiente de trabalho e nossos instrumentos de trabalho também.